O cinema foi criado pelos irmãos Lumière no século XIX, na França. A origem do nome veio da invenção desses irmãos, o cinematógrafo, que é um equipamento que permite registrar uma série de fotogramas, criando a ilusão de movimento. O cinema foi se expandindo a partir da França, e assim se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. Os primeiros filmes da história eram mudos. Os efeitos e as trilhas sonoras eram feitas ao vivo durante a exibição do filme. O filme mudo mais lucrativo do mundo é O Nascimento de uma Nação. O filme é de 1915 e teve um lucro de 10 milhões de dólares. Antigamente, a França e a Itália tinham o cinema mais popular e poderoso do mundo. Mas a Primeira Guerra Mundial provocou um grande prejuízo para a indústria cinematográfica europeia. Os Estados Unidos começou a se destacar fazendo e importando diversos filmes. O cinema sonoro foi criado na década de 20, quando a Warner Bros. Introduziu um sistema de som que permitia a gravação de som sobre um disco. No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado. Nesse mesmo ano, foi criado o Oscar, que é um dos prêmios cinematográficos mais importantes no mundo. O tempo foi passando e foram surgindo vários filmes que até hoje se destacam, como O Maravilhoso Mágico de Oz e O Vento Levou. Hoje em dia, o nosso cinema é o cinema digital, que ainda está em expansão desde as primeiras décadas do século XXI. Entre os vários gêneros de filmes, os filmes de ação e terror atualmente se destacam bem e possuem características marcantes. Nos filmes de ação, os protagonistas tentam resolver suas disputas com força física. Geralmente esse tipo de filme usa vários efeitos especiais, principalmente de tiros. Já nos filmes de terror, o objetivo é causar medo. Uma pessoa em um lugar totalmente vazio, com vultos passando rapidamente e alguns efeitos sonoros, já deixa um bom clima de suspense, que é característico nesse tipo de filme. É claro que existem outros gêneros que se destacam, como a comédia, por exemplo. Hoje em dia, os filmes americanos são muito mais do que uma simples forma de expressão cultural. Elas são uma das mais bem-sucedidas indústrias de entretenimento no mundo. Hoje em dia, pessoal, 90% dos filmes que são lançados no cinema, eu falo que até mais que 90%, né? 99% são filmes a cores. Mas como nós sabemos, não foi bem assim no começo. Filmes surgiram e durante muito tempo era apenas preto e branco. Quando sai um preto e branco, como foi esses dias Nebraska, a galera fica meio assim. Adoro Nebraska. O artista eu acho da hora porque ele é preto e branco por um motivo conceitual, né? Então a pergunta hoje, Cunha, que fica aqui, qual que é? Rufem os tambores, uma expectativa aqui, porque você não vai acertar essa, amigo, nem ferrando. Qual foi o primeiro filme colorido? Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, Cunha, porque eu sou daltônico. O meu mundo é em preto e branco. Minha vida é preto e branco. É sério, eu sou daltônico. Naturalmente, galera, descobrir isso não é muito fácil, né? Porque os filmes antigos, eles se perdem, tem muita coisa que as informações são meio imprecisas e às vezes só existe versão parcial desses filmes. Então, tem uma certa dificuldade de dar 100% de certeza qual foi a primeira peça colorida. Teoricamente, o primeiro filme colorido veio em 1899, mas tem um porém. Primeiro que ele é um curta, né? Ele tem só 44 segundos. E segundo, ele foi pintado à mão, né? O nome do filme é The Serpentine Dance, ele foi feito pelos irmãos Lumière, dois caras muito pioneiros no cinema em geral e também pioneiros na fotografia colorida, nesse negócio de pintar os quadros. Então, eles fizeram aquele do trem, né? Exato, que assustou as pessoas. Assustou, todo mundo saiu correndo. A gente não sabe se é verdade, isso aí é meio lenda urbana, sabia? A gente não tem certeza. Mas a história é engraçada, a historinha né? é bonitinha. E como vocês devem imaginar, né, ser colorido à mão significa que ele não foi feito em cores, né? A filmagem foi feita 100% preto e branco primeiro, né? E depois os caras pintaram o quadro na mão. Então nós vamos ter que esperar mais alguns anos pra ver essa invenção da captura
captura colorida aparecer no cinema. Se você assistir à invenção de Hugo Cabret, vai descobrir que o Méliès usou a mesma técnica em alguns dos seus curtas. Episódio. With Our King and Queen Through India é o nome do primeiro filme que capturou cor natural e não usou pintura. Ele é um documentário britânico que é de 1912 e cobria as celebrações indianas no coroamento do rei George V. É um documentário. Tem 2 horas e meia, mas boa parte dele foi perdida, né? Hoje a gente só tem 20 minutos, infelizmente. Vira e mexe acontece isso. Principalmente na história de diretor, né? Você vai pegar o primeiro filme do cara, pô, só tem 5 minutos lá, meio picotado, que tá em algum festival cult aí por aí. E o primeiro longa, o primeiro filme dramático? Algum que tem uma narrativa, né? Roteirizada. Né? O primeiro totalmente colorido foi The World, The Flash and the Devil, que foi de 1914. Também veio do Reino Unido. Você vê que os caras lá mandam bem nesse negócio de colorir os filmes. Lá na Terra da Chuva e do Chá, pioneira na arte de filmes coloridos, todos eles foram feitos pela mesma empresa, né? Que era especializada em fazer isso, a Natural Color Cinematography Company. Olha que nome fácil de falar, saúde. Deve ter fechado, né? Porque hoje em dia vai colorir o quê, né?